idioma português é um dos idiomas mais utilizados no mundo. A saber, o nono idioma mais falado no mundo, com 252 milhões de falantes. E você que me ouve é um deles. E nessa aula de hoje, exatamente para os alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, irei falar exatamente o porquê de nós, falantes do idioma português, estudarmos o nosso próprio idioma. Então, português, o nosso idioma materno, é o tema da aula de hoje. Nós vamos usar e ver como o nosso idioma é importante para todas as ações do nosso cotidiano, e esse é o nosso principal foco dessa aula. Português, o nosso idioma materno, no nosso cotidiano. E eu vou falar sobre isso em diversas circunstâncias. Eu sou Antônio Rolim Júnior, sou professor de inglês, e na aula de hoje, para esse projeto especial, esse estágio supervisionado de licenciatura em pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi, EAD Laureate, International Universities, vou discorrer mais a respeito do nosso idioma materno, o português. Hoje exatamente vou falar então a respeito do nosso idioma português de uma forma abrangente. Essa aula é voltada especialmente para os alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Entende-se então que vocês, alunos do 3º ao 5º ano, já viram as principais características do nosso idioma, já vem obviamente trabalhado com a linguagem de forma verbal, escrita, já são alfabetizados, estão num processo de letramento que praticamente não cessa em nossa vida, de certa forma, por assim dizer, né? É claro que vocês tiveram atenção específica de seus professores no início do ensino fundamental, exatamente para saberem lidar com o nosso idioma, como ele é construído e como a nossa linguagem que vocês escutam desde nascidos pode ser representado através das letras e através dos estudos também de fonética, um estudo mais específico. Mas o que eu quero fazer hoje com vocês é revisar esses principais pontos a respeito do nosso idioma, falar a respeito um pouco sobre a origem dele e o porquê vocês devem se manter motivados nos estudos de português de vocês. Como eu disse, vocês se mantêm num letramento constante. Eu chego até a dizer que o letramento ele não cessa enquanto o sujeito for um sujeito epistêmico, ele for um sujeito que exercita a sua inteligência e aumenta a sua inteligência ou se preocupa em ser um sujeito ativo na nossa sociedade. Nós sempre estaremos em contato com diversas formas de representação da nossa realidade e principalmente por meio da linguagem. E é exatamente isso que eu venho fazer na aula de hoje. Falar a respeito do uso do nosso idioma de forma verbal, escrita, através da gramática, em outros aspectos, no nosso cotidiano, para motivar você, aluno do 3º ao 5º ano, a continuar estudando o nosso idioma português com muito assinte, com muita vontade e percebendo a importância de dominar a linguagem. Não somente os nossos dias, sempre foi de uma importância vital, mas hoje mais do que nunca, onde vivemos numa sociedade que nunca como antes se escreveu e se leu tanto. Talvez você não perceba, não sei se você já percebeu, que era aluno do 3º ao 5º ano, mas essa sim é a sociedade, nós somos a geração que mais lê e escreve no mundo. E quando nós usamos a linguagem para nos referirmos a diversos aspectos, expressarmos como nós sentimos ou expressarmos a realidade à nossa volta, nos comunicarmos em si, nós estamos usando a linguagem. E o domínio pleno da linguagem fará você se destacar entre muitas pessoas. Porque, infelizmente, ao ponto em que somos a geração que mais usa a escrita e a leitura, infelizmente nós somos a geração também, acho que é fácil de você, inclusive aluno, perceber, que somos a geração que mais escreve de forma errônea, mais se comunica de forma não correta da linguagem. E você vai perceber, espero que você consiga perceber depois da aula de hoje, o como ser entendido corretamente, o como usar a linguagem corretamente, no caso, o nosso idioma materno português, fará de você um sujeito epistêmico, um sujeito ativo, de forma inteligente na nossa sociedade e fará com que você se destaque entre muitas pessoas. Mas não apenas para que você se destaque num aspecto intelectual, num aspecto cultural, para você aparecer no meio das outras pessoas, talvez num domínio profissional. O que eu mais quero é que você, aluno do 3º ao 5º ano, entenda a importância
que a inteligência, a cultura, o amplo leque que vocês têm de oportunidades através da linguagem seja criado e que isso traga em você uma transformação, uma construção de conhecimento que te faça se sentir pleno e maduro como sujeito epistêmico. Entenda sujeito epistêmico, que eu sempre falo nas minhas aulas, como sujeito que se exercita mentalmente, intelectualmente e de forma inteligente dentro da nossa sociedade. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje, na verdade, é passar a respeito do nosso idioma, fazer uma pequena revisão com vocês, fazer alguns exercícios, nós vamos fazer juntos alguns exercícios, onde nós vamos descrever o cotidiano através do idioma português. Vou falar exatamente como vai ser a nossa aula, como serão os tópicos dessa aula, e vai aparecer agora na tela para você. Então nós temos essa introdução, teremos na verdade de fato a introdução dessa aula, que é o português, o nosso idioma materno. Nós vamos entender o porquê estudar esse idioma, como nós podemos fazer isso, vamos ver um pouco também a respeito de como o idioma português ele foi sendo evoluído. Afinal, uma linguagem dificilmente ela vai ter um conselho para sua criação. A linguagem ela corre quase de forma orgânica, de forma dinâmica dentro de nossa sociedade. Ela é uma entidade dentro da nossa sociedade. As linguagens são entidades dentro da nossa sociedade que atuam e se movem de forma constante e dinâmica. Então nós vamos ver a respeito da evolução do idioma português, de onde ele veio, como ele veio existir, quando ele se tornou idioma oficial de Portugal também, consequentemente como ele chegou até o Brasil e é o idioma que nós usamos até hoje, e como nós vamos ver também como o idioma que nós usamos, apesar de ser o português, não é em si o mesmo português que era usado há centenas de anos atrás. Afinal, como acabei de comentar, a linguagem, os idiomas, eles são entidades dinâmicas dentro da nossa sociedade e eles evoluem a todo momento. Você, aluno, bem sabe que existem expressões, palavras chamadas de neologismos que são criadas a todo momento dentro da nossa fala, do nosso cotidiano, e essas novas expressões são incorporadas ou muitas vezes as palavras são transformadas através do tempo. Nós vamos ver essa questão também durante a nossa aula. Então essa seria a introdução a como o português é o nosso idioma materno, a importância dele. Depois nós vamos também ver a descrição da realidade do cotidiano por meio da linguagem. Nós vamos, na verdade, neste momento da nossa aula, quando nós chegarmos até lá, falarmos a respeito de problemas matemáticos. E talvez vocês se perguntem, mas essa não é uma aula de português? Exatamente, eu vou demonstrar para vocês como a linguagem, através, sim, das palavras, consequentemente também dos números, nós podemos chegar à descrição da nossa realidade. E os números também fazem importante função disso, mas não é como se fosse um desvio do tema central da nossa aula, que é o português. Muito pelo contrário, essa descrição da realidade do cotidiano, elas vão ocorrer por meio da linguagem, por meio de problemas matemáticos, inicialmente descritos através da linguagem, usando o nosso idioma. Então nós vamos ver como isso ocorre, nós vamos fazer inclusive atividades juntas onde eu vou demonstrar isso, onde como tudo surge através da linguagem, muitas vezes até antes da descrição dos números para a nossa realidade. Inclusive até porque é uma discussão muito grande a respeito dos números e como os números eles fazem a descrição da realidade, mas inclusive é uma discussão completamente filosófica a respeito do que é essa realidade que nós descrevemos através dos números. Não vou entrar nesse meio, não é agora o momento de vocês, alunos, verem isso. O principal intuito dessa parte da nossa aula é que vocês percebam em como, antes de haverem resoluções de problemas matemáticos, há uma questão de linguagem quando nós falamos a respeito da descrição da realidade através dos números. Consequentemente também, logo na sequência, nós vamos ver tipos de leitura. Então nós vamos analisar juntos jornais e notícias e como esses se dão. Talvez você pense que jornais não é algo que nós temos muito comumente no nosso cotidiano, mas não só por uma questão de história recente, mas sim as notícias elas ainda se apresentam de forma muito dinâmica na nossa sociedade.
E nós vamos ver isso através não somente da discussão e descrição de feeds de redes sociais, como também a respeito de vlogs e mais especificamente, inclusive no caso do YouTube, onde vocês, alunos, com certeza têm um acesso muito grande à informação. Não somente vocês, todos nós da nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que os jornais deixaram de ser a principal forma de transcrição de notícias até nós, as notícias não deixaram de existir, elas ainda continuam, acontecem de forma viva e muito acentuada dentro da nossa sociedade. Na verdade, a informação em geral, ela ocorre de forma muito dinâmica da nossa sociedade, exatamente pelo uso da internet. Então nós vamos analisar, sim, notícias e até recortes de jornais antigos e novos, que é o principal, afinal, que vocês veem na rotina de vocês, principalmente por meio das redes sociais, como as notícias elas acabam chegando até nós e como a linguagem é o principal mecanismo para isso. Nós vamos analisar também na sequência a carta do leitor. Era também um estilo de escrita muito famoso que foi por muito tempo não só utilizado, como estudado por professores e alunos do idioma português. Então sim, eu vou fazer questão que vocês vejam isso comigo e se atentem em como essa forma de você expressar os seus sentimentos e suas opiniões dentro de uma sociedade democrática, hoje é transcrita por meio das sociedades, por meio das redes sociais. Nós vamos ver como isso ocorre da forma tradicional, com a antiga carta do leitor e também com as opiniões que você, aluno, pode, deve e vai se deparar nas redes sociais. Então, que você, aluno, deve expressar nas redes sociais como você vai se deparar com elas. Então, é importante, sim, que nós estudemos também a carta do leitor e como as opiniões são descritas na nossa sociedade hoje, principalmente através das redes sociais, mais uma vez. Na sequência, nós vamos ver a questão dos vlogs. Os vlogs é um termo quase que já também arcaico, ele é muito pouco utilizado, nós simplesmente usamos hoje termos como canais do YouTube, afinal é o que são, canais do YouTube, nós falamos sobre os YouTubers e como eles também mostram a realidade não somente deles ou de diversos outros aspectos de coisas operantes dentro da nossa sociedade. Então nós vamos ver sim como a linguagem também é usada nesse aspecto e como você, aluno, pode fazê-la da melhor forma possível. E por último nós vamos analisar as charges. As charges sempre foram muito analisadas, vocês vão se deparar ainda com a análise de charges, inclusive em testes, até mesmo testes de entrada de faculdades muito importantes, nós vamos também analisar as charges. E por último nós vamos ver a gramática aplicada, como que nós podemos aplicar a gramática, principalmente na questão da pontuação e como isso pode causar grande impacto na forma em que você será entendido ou que poderá entender as pessoas ao se deparar com a descrição em português, em diversos outros aspectos do uso do idioma. Então, a nossa aula se seguirá dessa forma e vamos começar então com o português, o nosso idioma materno. Vamos falar a respeito da evolução do idioma. De novo, não é um momento onde as pessoas sentam em um conselho ou um concílio e chegam à conclusão de que um idioma vai ser criado e como ele vai ser criado. Um idioma é um estilo de linguagem extremamente complexo. Ele envolve várias formas de você descrever a realidade ao seu redor. Então você lida inclusive com símbolos que pode ser e vai acabar sendo uma descrição subjetiva de todas as coisas. Então naturalmente o idioma ele acaba evoluindo. Chega um momento, a partir de uma forma de se comunicar, onde ela vai tendo variantes e muitas dessas variantes acabaram trazendo à tona os idiomas que nós conhecemos hoje em dia. Então sim, existe um momento em que a humanidade ela começou a se comunicar, o Homo sapiens começou a se comunicar de diversas formas muito antigas, que tinha uma forma de linguagem muito, de fato, pré-histórica e muito simples, por meio de pequenos sons, ruídos. E isso foi chegando ao nível de complexidade com o decorrer dos séculos e inclusive de milênios, onde sim nós podemos ter não apenas mas vários tipos de descrição das coisas e, de fato, idiomas, com sistemas complexos de descrição da realidade.
E muitos desses idiomas eles foram sendo usados por diversas civilizações, onde combinações dessas criaram naturalmente os idiomas que nós temos hoje no século XXI. Então, como você pode perceber aí na tela, os principais idiomas que nós podemos relacionar com os idiomas que nós vemos muito comumente hoje na nossa sociedade no século XXI são os idiomas helênico, o românico, o germânico e o céltico. Basicamente falando sobre eles, o idioma helênico vem dos gregos. É o idioma que os gregos eles usavam em sua civilização, que data de 1000 a 500 a.C. E esse idioma, até por uma expansão cultural que o Império Romano fez do Império helênico, ou da civilização helênica, da civilização grega, eles acabaram incorporando muitos elementos desse idioma helênico dentro do seu próprio idioma, onde surgiu o idioma românico, podemos dizer dessa forma, que é o chamado latim, como vocês também podem ver aí na tela. Mas esses outros idiomas, o germânico, que acabou inclusive por muito, quase que metade dele, junto com o anglo-saxão, criando o inglês, e o céltico também influenciando muito para a criação do inglês e outros idiomas que surgiram do latim. Esses foram os principais idiomas que afetaram a criação do nosso idioma para os dias de hoje. Então, como vocês também podem ver na tela, o principal que nós vamos focar deles seria o idioma do Império Romano, o idioma românico, o latim. O Império Romano ele data de forma bem geral, ali cerca de 27 a.C., e que terminou em 476 depois de Cristo. Então ele teve ali mais de 500 ou cerca de 500 anos de perpetuação, onde foi a principal cultura dominante no mundo conhecido naquela época. E o idioma latim, durante todo esse período, foi amplamente também dividido entre o latim clássico e o latim vulgar. O clássico era usado pelas aristocracias e o vulgar usado pelas pessoas mais comuns e indoutas da sociedade. Esse latim vulgar, ele obviamente foi o mais expandido durante toda a Europa nesse período, cerca ali de 500, 600, 700 talvez até um pouco mais. Durante toda a Europa foi um dos idiomas mais importantes e acabou sendo mais expandido por ser usado por pessoas indoutas e comuns. Claro, não por toda a Europa, a gente pode trazer mais principalmente para a área da Península Ibérica. Então você também consegue perceber aí na tela o que eu quero dizer com Península Ibérica, que é essa parte que abrange principalmente onde hoje é a Espanha e Portugal. Nesses dois lugares, ali exatamente nesse período 500, 600 até cerca de 1200, 1300 a.C., o latim vulgar ele foi usado pela maioria das pessoas. E o latim vulgar acabou dando lugar aos dois idiomas que hoje no nosso mundo são conhecidos como o espanhol e o português. Consegue perceber, aluno do 3º ao 5º ano, por que o português e o espanhol se parecem tanto? Eles vieram da mesma origem, eles têm origem no latim vulgar, falado pelas pessoas mais comuns no Império Romano, ali cerca entre 27 a.C. até 1290. Vamos falar exatamente sobre esse ano. Sobre a criação do Império Luso, que dá a ideia do império que se tornou na Península Ibérica hoje, que dá lugar ao que hoje nós conhecemos como o país de Portugal. Em 1290, o português ele foi oficializado como idioma do Império Luso, novamente o que hoje é o país de Portugal. Sim, com as evoluções durante o século, onde as pessoas daquela região foram naturalmente criando uma forma específica de português, chegou até um momento onde onde as pessoas de fato oficializaram aquele tipo de fala que veio do latim vulgar, com influência de dialetos de outros idiomas e de próprios grupos de onde hoje é Portugal, chegou a criação do idioma português. Obviamente, aluno que me ouve, se lembre que quando eu digo português nessa época, não me refiro ao exato português que nós falamos hoje em dia.
Há diferença sim entre o português aqui no Brasil e o português de Portugal. Imagine então a diferença que há entre o português que nós falamos hoje e um cidadão do Império Luso em 1290. Imagine o português que ele falava, era completamente diferente do português que nós conhecemos hoje. Entretanto, você reconheceria muitos aspectos do português que nós conhecemos hoje, muitas palavras, muitos fonemas, muitas palavras que são origem do que hoje nós usamos, de palavras que usamos hoje dentro do nosso português. E tudo se iniciou e foi principalmente em 1290, quando foi oficializado o idioma português no Império Luso. Ou seja, nessa breve, obviamente, introdução do que é o nosso idioma, talvez você ainda continue se perguntando, aluno, então, se hoje eu, no século XXI, nascido no Brasil, domino o idioma português, sou falante nativo do idioma português, consigo entender as pessoas ao meu redor, consigo expressar o que eu sinto através do idioma português, por que eu devo estudar o idioma português? E então eu trago a você, aluno do terceiro ou quinto ano, uma reflexão que é o quão bem você acha que você está se expressando, o quão bem você acha que você consegue expressar os seus sentimentos e ideias, o quão bem você acha que consegue compreender as pessoas ao seu redor, o quão bem você se sente familiarizado com os diversos tipos e aspectos da nossa linguagem, principalmente do nosso idioma português, que nós usamos. O quão familiarizado você está, inclusive se sentiria à vontade para usar o seu idioma dentro daqueles estilos de linguagem que nós vamos ver em breve na nossa aula que eu comentei um pouco antes, vou até mostrar na tela para você, como por exemplo jornal, notícias, carta do leitor, vlog. O quão bem, aluno que me ouve, quão bem você acha que você consegue redigir um texto, entender um texto, compreender um texto, analisá-lo, dissecá-lo, inclusive usá-lo para criar o seu próprio ponto de vista. Quão bem você consegue fazer tudo isso? É isso que eu te trago a reflexão. Ou seja, o sujeito que consegue dominar de forma efetiva, cabal, o seu próprio idioma, lhe dá a oportunidade de conseguir ser um sujeito epistêmico, um sujeito cultural e ativo na nossa sociedade. Mas que implicação isso vai ter? Qual é o valor disso? Muitas vezes, exatamente por você saber exatamente interagir com o idioma materno seu, você pode criar oportunidades gigantescas. Se você não está familiarizado com a leitura de notícias, por exemplo, ou quando pega uma notícia isso parece algo enfadonho para você por falta de costume, ou por você sequer conseguir compreender as informações que tem ali, você pode deixar para trás muitas informações que lhe seriam necessárias para você crescer pessoalmente, profissionalmente, academicamente, culturalmente, enfim, em diversos outros aspectos também. Ou seja, o sujeito que tem dificuldade de interagir com seu próprio idioma vai ter a dificuldade dentro da nossa sociedade, no próprio cotidiano. Ele vai se limitar e ele só vai perceber o quão limitado ele é quando ele perceber que houveram muitas outras pessoas que passaram à frente dele em diversos aspectos exatamente porque se atentaram aos seus estudos e se atentaram à descrição da realidade à sua volta, ou seja, o nosso idioma português. O uso da linguagem te dá a oportunidade de você descrever toda a realidade à sua volta. É por isso que o uso da linguagem aparece aí na tela, assim como a palavra realidade. Você consegue descrever a realidade à sua volta através do uso do seu próprio idioma. Até o ponto, quase que em termos filosóficos, de você conseguir exprimir com a maior capacidade possível dentro de você, dentro dos seus pensamentos, perguntas ou responder perguntas como quem sou eu? O que eu quero? Por mais que você não tenha uma resposta explícita, mas você consiga interagir com a dúvida, sobretudo, de onde eu estou, para onde eu vou, quem somos nós. São aspectos filosóficos, sim, mas que fazem parte da existência do sujeito ativo dentro da nossa sociedade. Você só vai conseguir isso através do uso da linguagem. Ou seja, todos os aspectos do cotidiano, outra palavra que aparece na tela, só vão estar, de fato, apresentadas a você de uma forma que isso lhe ofereça oportunidades na vida, se você conseguir dominar o seu idioma materno de forma cabal,
fluente. O fluente não é apenas falar o seu idioma e ouvir o que as pessoas te falam brevemente, mas sim interagir com a própria linguagem na sua vida. Ok, essa foi a introdução da nossa aula. Nós entendemos um pouco de como o idioma português ele veio a existir, como ele se dá, de onde ele veio, como ele chegou até nós hoje, por que devemos estudar o nosso idioma materno. Vamos continuar então, agora na sequência, vendo os tipos de problemas matemáticos. Nós vamos ver a descrição da realidade do cotidiano por meio da linguagem com problemas matemáticos, vendo como que o português, a linguagem sempre vai à frente dos números numa discussão sobre uma representação da realidade que nós vamos usar sim os números, mas antes a linguagem se apresenta. Vamos então ver alguns problemas matemáticos na sequência através do auxílio do uso do nosso idioma materno, o português. Vamos dar então prosseguimento às explicações que haviam começado na primeira parte do nosso vídeo, onde nós vimos que a linguagem é usada para descrever a realidade à nossa volta e há então a grande importância de vocês, alunos, serem versados no nosso próprio idioma. Dessa forma, então, nós vamos ver como, na verdade, nós usamos primeiramente a linguagem para resolver um problema matemático antes mesmo dos números. Quando se pensa em um problema matemático, obviamente a primeira coisa que vem à mente são os cálculos, os números a serem usados, talvez algumas fórmulas a serem usadas e outros padrões referentes à matemática, talvez geométricos, de algébricos e assim por diante. Mas a questão é que quando nós falamos a respeito de uma descrição da realidade através de números, antes disso há uma problemática referente à linguagem. Então, quando é trazido até nós uma descrição da realidade, é essa descrição da realidade que vai nos levar até um problema que precisa ser descrito com outro tipo de linguagem, que no caso é a dos números. Mas sempre, na verdade, todas as coisas que existem, elas têm uma origem e uma descrição problemática através da linguagem. Então nós vamos ver dois exercícios de matemática referentes a essa descrição. E nós vamos ver como primeiro a linguagem é o ponto inicial de toda essa questão. O primeiro assunto que nós vamos ver aparece na vocês, alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, onde está escrito observando o tempo. Já com o título nós vemos obviamente uma descrição através do idioma, nós vemos que alguém está a observar o tempo e isso já tem grande significado para nós. E a significância dessa descrição se dá através da linguagem. Nós sabemos que alguém está observando o tempo, então perceba que obviamente nós não usamos o número para descrever essa ideia, mas sim as letras, o idioma. Vamos ver então como se inicia essa problemática. Nós vamos ver a descrição da situação através das palavras. E diz assim, esse problema matemático. Diz que Pedro marcou em uma tabela quantos dias de sol, nublados e chuvosos tiveram no mês de julho. Pinte o gráfico utilizando os dados da tabela e depois responda as perguntas. Vamos com a primeira parte desse problema. Diz que Pedro marcou em uma tabela. Então, o Pedro ele se preocupou em marcar em uma tabela. Nessa descrição, nós vimos a tabela, onde aparece logo abaixo da introdução desse exercício, uma tabela entre tempo e quantidades de dias. Diz que Pedro marcou em uma tabela quantos dias de sol, nublados e chuvosos tiveram no mês de julho. Então, esses dias que estão descritos a gente pode ver através da tabela. Perceba que a tabela está, sobretudo, sendo descrita através de linguagem e figuras. Então, a gente vê a linguagem imagética e também ainda do nosso português com as letras, onde nós vemos o tempo e a quantidade de dias, ou seja, há uma relação entre o clima, ou melhor, o tempo que estava naqueles dias, na questão, sim, climática, se estava ensolarado, nublado ou chuvoso, e quantos dias foram observados por Pedro. Então perceba que a relação do tempo está voltada à quantidade de dias que ocorreram esse tipo de situação climática.
Quantos dias no mês de julho foram analisados por Pedro e marcados na sua tabela como dias ensolarados? Nós vemos 3 riscos, esses 3 riscos representam 3 dias, ou seja, nós estamos descrevendo o resultado da observância de Pedro referente ao tempo. Por 3 dias o tempo estava ensolarado. Então, durante todo o mês de julho, foram esses 3 dias que Pedro anotou em seu caderno. Sua tabela, melhor dizendo, não sabe se estava no caderno e tal, mas na sua tabela. A segunda situação que é descrita é o dia nublado. Então, quantos dias foram observados por Pedro no mês de julho como dias nublados? Nós temos de contar esses riscos, vamos contar juntos. Temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias descritos por Pedro como dias nublados, ou seja, o mês de julho foi um dia intensamente nublado. E daí quando a gente fala de mês, perceba que não está descrito nessa tabela quantos dias, na verdade, um mês tem. Só que quando nós descrevemos parte da realidade como mês, nós sabemos que o mês é composto ou de 30 ou de 31 dias, ou 28 dias como é o mês de fevereiro, ou 29 em anos bissextos. Mas como é o mês de julho, nós estamos então nos referindo a um dia em que, se você não tem um calendário próximo a você, você vai pensar que seja um dia de 30 ou 31 dias. Independente da diferença entre um dia a mais ou um dia a menos, nós sabemos que 3 dias foram ensolarados no mês de julho, observados por Pedro, e 9 dias foram observados como nublados. E logo na sequência nós temos mais os riscos que contam quantos dias no mês de julho foram contados como chuvosos. E nós temos 4 dias citados e mencionados por Pedro. Baseado nisso, sabendo que há uma relação entre tempo, questão climática, situacional, e a quantidade de dias que estavam envolvidos na observação de Pedro no mês de julho, há algumas perguntas. Mas antes das perguntas, ao lado dessa tabela de referência entre tempo e dias, um gráfico a ser descrito, e aí então vocês, alunos do 3º ao 5º ano, podem montar um gráfico. Gráficos são descrições empíricas da realidade que nós usamos todos os dias. Vocês, ao se tornarem adultos, ou mesmo antes disso, vão perceber que muitas situações cotidianas são descritas através de gráficos, e é exatamente por isso que eu trouxe a forma de descrever a relação entre duas coisas, entre números e a situação de tempo, como você pode ver nessa tabela, até o número 10, e a descrição de 3 tipos de situações climáticas. Nós vemos que a gente consegue fazer uma comparação, uma descrição da realidade através da linguagem. Nós sim usamos o número, mas o número é uma descrição lingual também, uma descrição que faz parte da linguagem. Então, nós vemos os números em relação à condição climática. Nós vimos na tabela de Pedro que 3 dos seus dias foram observados como ensolarados. No gráfico que aparece, na parte de baixo do gráfico, há o Sol representando os dias ensolarados. Então nós temos na sua forma vertical, os dias, contando quantos dias da semana são referentes àquela situação climática. Ou seja, se Pedro contou 3 dias, quantos quadrados acima do Sol nós temos de pintar como dias ensolarados, referente aos dias ensolarados? Nós temos de contar 4 quadrados. Então, desde a ponta, na linha horizontal desse gráfico, nós vamos começar a pintar os quadros. Nós vamos pintar o primeiro quadradinho referente ao primeiro dia, o segundo quadradinho e o terceiro quadradinho referente ao terceiro dia observado por Pedro. Então, nesse gráfico, nós teremos uma coluna onde os 3 primeiros quadrados referentes à situação ensolarada climática está sendo representada por quadrados, 3 quadrados, 3 dias observados por Pedro. Daí nós temos uma coluna entre a imagem representada pelo Sol, que é a situação climática representada pelo Sol, que é um dia ensolarado, e um dia nublado, que é representado por um Sol e uma nuvem. Então é um dia onde ele é ensolarado, mas tem parcialmente ou amplamente o número de nuvens no céu, talvez decaindo a temperatura, assim por diante. Os riscos observados na primeira tabela por Pedro são 9, ou seja, quantos quadrados nós teremos de pintar acima
do Sol com as nuvens, representando os dias nublados? Sim, nós temos que pintar 9 quadrados. Então, até em cima do nosso gráfico, quase a ponta dele, nós temos que pintar os quadrados referentes ao dia nublado. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados sendo pintados. Então, esses 9 quadrados vão de ser pintados. Por último, a última situação climática descrita e analisada por Pedro foram dias chuvosos. Na primeira tabela nós vemos 4 dias chuvosos observados por Pedro, ou seja, quantos quadrados nós vamos ter de acrescentar, nós vamos ter de pintar acima da nuvem que está chovendo. Sim, nós vamos ter de pintar 4 quadrados. Então, desde a linha do início da linha horizontal, na coluna representada pela nuvem chovendo, um dia chuvoso, nós temos de pintar 4 quadrados. É isso que nós vamos fazer. Pintar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrado. Assim, nós temos uma referência visual, uma forma de descrição da linguagem imagética, nos mostrando e fazendo uma referência entre a quantidade de dias e a condição climática de cada um desses dias. E são descritos dessa forma. Então, nós temos uma referência da parte horizontal com a vertical, quanto isso ocorre, quantos dias ocorreram essas situações climáticas. Essa é uma descrição da realidade muito apurada e usada pelas pessoas em várias circunstâncias. Então, a importância de vocês, alunos do 3º ao 5º ano, saberem formar um gráfico, algo que será super comum na vida de vocês, desde já nos seus estudos até sempre. Isso faz parte da descrição da realidade, gráficos. Depois há algumas perguntas a respeito desse exercício. A primeira pergunta é: Pedro observou o céu durante quantos dias? Eu trago uma outra pergunta referente a essa. Alunos, Pedro observou os 30 ou 31 dias do mês de julho? O que vocês acham? Não, Pedro não observou todos os dias. Como nós sabemos, há apenas o registro de 3 dias ensolarados, 9 dias nublados e 4 dias chuvosos. Ou seja, a soma essas três condições climáticas, esses 3 momentos observados por Pedro, nos dá o total de 3 dias ensolarados, mais 9 dias nublados, um total de 11 dias, mais 4 dias chuvosos. Ou seja, quantos dias foram observados por Pedro? Sim, Pedro observou 15 dias. A conta está certa? Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias. Pedro observou 16 dias. 9 dias nublados, 4 dias chuvosos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias. Então não foram 15, foram 16 dias observados por Pedro. Ok, alunos? Então essa é a resposta da primeira pergunta. Pedro observou o céu durante quantos dias? 16 dias. Pedro não observou todos os dias do mês de julho. Segunda pergunta: qual foi o tempo que predominou? Vamos supor, alunos, e talvez seja verdade, alguns de vocês não compreendam a palavra predominar. Essa palavra descreve algo que tenha abrangência, que aparece com mais predominância, aquele que aparece com mais veemência, aquele que mais aparece. Qual foi o tempo, qual foi a condição climática que predominou? Qual mais ocorreu? Qual mais foi vista por Pedro? Qual foi mais anotada por Pedro? Nós temos então a ampla abrangência na observância do tempo nublado. Foram 9 dias contra 3 e 4 os outros tempos observados. Então, qual foi o tempo, a condição climática que predominou? Sim, foi o dia nublado. Então, nublado ou foram os dias nublados é a resposta correta. A terceira pergunta: quantos dias não apresentaram chuva desses dias observados por Pedro? Nós temos certeza que 4 dias apresentaram chuva. Pedro observou 16 dias. Nós podemos chegar à conclusão dessa resposta de 2 formas.
Ou nós podemos ter o número 16 menos 4, onde chegamos ao número 12, ou nós simplesmente contamos quantos riscos ou quantos quadrados foram pintados para os dias ensolarados e nublados. Então, quantos dias não apresentaram chuvas? 9 dias nublados mais 3 dias ensolarados dá um total de 12 dias. Então, nós podemos fazer a conta de 9 mais 3, chegando no número 12. 9, 10, 11, 12. Então, quantos dias não apresentaram chuva? 12 dias. Número 4. Quantos dias nublados houve a mais que ensolarados? Nós também podemos chegar à conclusão dessa pergunta de algumas formas. A primeira, acho que é mais comum, nós podemos pegar os dias que foram nublados, ver quantos riscos há igual ao dia ensolarado. Se são 3 dias ensolarados e 9 nublados, além dos 3 riscos iguais entre as duas categorias de tempo, nós vamos ver que irão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ensolarados a mais do que dias nublados a mais do que ensolarados. Então, quantos dias não apresentaram chuva? Desculpa, essa não é pergunta. Quantos dias nublados houve a mais que ensolarados? Sim, nós temos uma predominância de 6 dias nublados a mais do que ensolarados. Então, essa é a resposta da próxima pergunta. E assim nós chegamos à conclusão desse primeiro exercício, onde as respostas estão aparentes. Pedro observou o céu durante quantos dias? Um total de 16 dias. Qual foi o tempo que predominou? Nublado. Quantos dias não apresentaram chuva? 12 dias. Quantos dias nublados houve mais que ensolarados? 6 dias foram apresentados. Bem, vamos à descrição do nosso próximo exercício. A arte também é uma forma de descrição da realidade. De forma implícita, nós temos a linguagem também para descrever, nós usamos a linguagem para descrever parte da linguagem imagética. Por isso que tem a descrição e a introdução desse exercício, que diz que alguns pintores utilizam figuras geométricas em suas obras. Nós conhecemos figuras geométricas como quadrado, retângulo, círculo, losango, triângulo e assim por diante. Observe a imagem abaixo que apresenta Agare, de 1925, de Tarsila do Amaral. Identifique algumas figuras geométricas usadas escrevendo seus nomes com a ajuda do professor. Então nós temos na tela esse quadro da Tarsila do Amaral, que foi uma grande artista do início do século passado aqui no Brasil. E ela de fato usava figuras geométricas para suas pinturas, com tanto um quê de muito surrealismo em algumas de suas obras, mas aqui nós vemos uma descrição, uma figura quase que cúbica da parte de Tarsila do Amaral. Então nós vamos ver várias figuras geométricas. Perceba que toda figura ela é feita através de figuras geométricas. Nós temos, por exemplo, os vagões do trem. Você, aluno, que olha os vagões vermelho e cinza, ou brown, ou marrom do segundo vagão, qual é a figura geométrica predominante que você vê na construção desses vagões? Sim, nós vemos retângulos. Então, retângulo pode ser a primeira figura geométrica descrita aqui. As rodas desse trem são círculos, uma outra forma geométrica. Então, círculos e outros círculos espalhados na figura podem ser descritos como parte da construção dessa imagem. Então, círculos também podem ser o círculo, pode ser uma outra palavra utilizada nas linhas ao lado. Nós vemos também a casa que está logo ao lado do trem. A parte da casa ela parece ser igual em todos os lados, da forma vertical e horizontal. Ou seja, qual é a figura geométrica que descreve essa casa, ou que monta essa casa? É um quadrado. E até mesmo
As janelas da casa estão quase de uma forma 100% igual, tanto na vertical quanto na horizontal. Nos lembram muitos quadrados, ou talvez retângulos como já usados. Então quadrado pode ser utilizado. Os telhados da fábrica, apesar de não ter um corte na base, nos lembram triângulos. Então triângulos também podem ser colocados aqui como uma outra palavra. Então triângulo é uma outra forma de descrição dessa imagem da obra de Tarsila do Amaral. Então nós vemos que através desse quadro nós conseguimos ter uma mensagem, uma descrição da realidade, do nosso cotidiano, onde máquinas funcionam, trens funcionam, uma casa. A imagem nos dá uma sensação de dinâmica, de que coisas estão acontecendo aqui, é uma descrição da nossa realidade. E nós fazemos isso também, conseguimos escrevê-la unicamente além da imagem, conseguimos refletir a respeito dela, explicar a respeito dela, falar a respeito dela através da descrição da linguagem. Então, por mais que tenha sido usado a linguagem imagética, a linguagem do nosso idioma também é usada para descrever essa imagem. Bem, alunos, espero que vocês tenham compreendido a similaridade ou o link que existe, a ponte que existe entre a descrição de figuras e problemas matemáticos com o nosso idioma materno português. Então, agora na próxima parte do nosso vídeo, nós vamos ver alguns tipos específicos de uso do nosso idioma materno através de alguns tipos específicos de texto e descrição da realidade mais uma vez. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos dar prosseguimento então com a nossa aula agora com análise de gêneros textuais. Você, aluno do 3º ao 5º ano, já tem se envolvido desde a sua alfabetização com gêneros textuais, uma vez que para você ter o domínio total do nosso idioma e da linguagem, você precisa passar junto à sua alfabetização, precisa passar também pelo processo de letramento. Eles ocorrem juntos, eles não são entidades separadas. Eles são duas, talvez, modalidades dentro da alfabetização que se combinam. Então, você precisa entender a linguagem em ação dentro de contextos, dentro de situações, para entender a real importância de você ser alfabetizado. E não somente por isso, para você entender a importância, entender o significado de tudo isso, mas sobretudo para você ter opções durante a sua própria alfabetização de como lidar com vários aspectos do nosso idioma. Exatamente por isso que a minha intenção de trazer esses gêneros textuais para você, aluno do 3º ao 5º ano, é para que você analise junto comigo, mais uma vez, o nosso idioma colocado em prática dentro de circunstâncias, dentro de gêneros textuais, dentro de contextos, para que assim você consiga interagir e, sobretudo, modificar, pensar a respeito do nosso objeto de estudo. E agora nós vamos analisar 4 gêneros textuais que vocês podem achar com muita facilidade no seu cotidiano, no seu dia a dia, e é exatamente por isso que eu trouxe esses gêneros textuais para serem analisados por nós hoje. A saber, eles são notícias, carta do leitor, vlogs e charges. Então vamos começar com a primeira citada, vamos começar com as notícias. Vou colocar agora na tela para você uma notícia em que eu irei lê-la e também nós vamos comentar a respeito dela através de algumas reflexões. A notícia aparece para você onde diz que crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Então, desde essa introdução da notícia, que é chamada de manchete, lembre-se que essas palavras principais que introduzem a notícia são chamadas essas palavras, né, juntas formam a manchete da notícia. Então essa é a manchete, é a frase que chama a atenção de nós, chama a nossa atenção e nos introduz sobre o que é a notícia em questão. Então, crianças surdas, vocês sabem que daí já por essas palavras a gente sabe que são crianças que necessitam de algum tipo de auxílio para conseguir realizar suas funções, uma vez que não tem a audição como um instrumento para a sua interação com o mundo. Crianças surdas, elas recebem ajuda de quem? De cães-guia. Então, você também sabe que cães-guia são cães
treinados para ajudar pessoas surdas ou cegas com alguma necessidade especial. Onde isso ocorre? Na Grã-Bretanha. Também por essa descrição você sabe que isso ocorre na Europa, mais especificamente na Grã-Bretanha. É um conjunto de países, de 4 países que formam, uma ilha na verdade, que forma parte da Europa do Norte. Então vamos ver, uma instituição de caridade britânica, daí tem uma frase aqui um pouco mais extensa que dá um pouco mais de adentramento dessa notícia. Fala que uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Então, uma instituição, um conglomerado de pessoas com alguma função, geralmente alguma situação social, com um auxílio social para as pessoas, é uma instituição de caridade, e a gente entende que realmente é para ajudar pessoas, britânica, mais uma vez, lá da Grã-Bretanha. Não fala exatamente qual desses países está envolvidos até o momento, dos 4 países que formam a Grã-Bretanha. Ela iniciou um projeto piloto. Um projeto piloto é um projeto inicial para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Nós geralmente vemos o uso de cães-guias em pessoas com necessidades visuais. Então, agora dessa vez com problemas de audição. Talvez você sequer sabia que cães-guias podem ajudar crianças ou pessoas com problemas de audição, e sim, isso é possível. Vamos ver agora sim detalhes desse acontecido introduzido pela manchete e essa frase de introdução. Vou ler para vocês, podem acompanhar comigo, diz: no último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 desses cães para crianças. Uma delas foi James Chung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Então agora nós temos mais detalhes do que ocorreu, porque essa manchete ela está sendo trazida por nós. Então nós vimos que no último ano, nós podemos saber que ano isso ocorreu. Se você olhar ao fundo dessa manchete, diz que essa notícia está disponível no site BBC, da BBC. Brasil, porque a gente consegue, além de a gente saber que ela está descrita em português, também no próprio link do site onde você consegue encontrar essa notícia, está escrito Cães Guia Surdos. Quando isso ocorreu? Essa notícia nos dá a impressão que ela ocorreu em 19 de maio de 2014, pelo menos o acesso que a pessoa fez nesse site foi em 19 de maio de 2014. Se você procurar por esse link aqui descrito, você vai saber exatamente de quando essa notícia. Vamos supor que seja de fato no ano em que essa pessoa fez esse acesso ao site da BBC. Então nós sabemos que a notícia de 2014 diz que no ano passado isso ocorreu. A minha primeira pergunta é: em que ano essa notícia foi lançada? Sim, ela foi lançada em 2013, ou seja, desculpa, esse projeto, quando que esse projeto ocorreu? Esse projeto ocorreu em 2013 e a notícia é de 2014. A gente sabe que o projeto é de 2013 porque no início fala no último ano, ou seja, ocorreu no ano anterior desta notícia, em 2013. Diz que uma instituição chamada Cães Guia para Surdos deu 12 desses cães para crianças com dificuldade de audição, e uma delas foi James Chung, vamos dizer assim, a pronúncia do nome dele, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. Vamos ver o que ocorreu. O que será que ocorreu após isso? A notícia nos fala que o cão de James é o labrador Kurt. O que esse cão faz? O alerta o James, quando ele precisa acordar de manhã. Então o cachorro ele foi treinado para acordar num momento específico de manhã e talvez pular em cima do menino, fazer algumas brincadeiras de cães que vocês com certeza alunos têm seus cães, sabem como eles fazem, sabem como eles nos animam. O cão é uma grande companhia do ser humano e o acorda de manhã, acorda James de manhã. Ou também o cachorro avisa quando a mãe de James o chama, devido à necessidade do James, quando a sua mãe o chama, muitas vezes infelizmente ele não pode ouvir, então o cão que ouve talvez puxa o James, late para o James,
procura o James, passa próximo do James, tenta mostrar que algo está ocorrendo, no caso sua mãe está o chamando. E também o cachorro ajuda em situações de perigo, como por exemplo quando dispara um alarme de incêndio. Então talvez o cachorro vá puxar o James, guiar o James, vai chamar a atenção do James e o James sabe para onde ele tem que ir porque o seu cachorro Kurt está indo. Diz aqui na sequência que Kurt foi treinado para responder a certos sons de ordens, então tudo isso ocorreu antes com o Kurt. Ele passou por um processo de treinamento para conseguir ajudar o James. O que isso ocorreu? Como tudo isso funcionou? A gente vê na notícia que, segundo a família de James, seu comportamento, o do James, mudou após a chegada do animal. Será que mudou para melhor? Para pior? O final da notícia diz: ele está mais independente, ou seja, James não necessita mais de tanta ajuda dos pais ou de outros adultos para conseguir fazer certas coisas que uma criança sem a sua necessidade faria, exatamente porque o cachorro que está sempre próximo dele consegue alertá-lo com a sua principal deficiência, que no caso é a audição. Diz que James está mais independente e confiante, ou seja, ele se sente mais à vontade e mais à disposição, se sente mais confiante, tem mais confiança para conseguir fazer algumas coisas que antes não podia. Ele desenvolveu também um ótimo relacionamento com o cão, principalmente dessa raça que nós sabemos, cão labrador. Cães labradores, eles são muito dóceis, muito próximos dos seres humanos, muito prestativos, como por exemplo podem ser cães guia. Tudo isso nós descobrimos onde? No site da BBC, como aparece no fundo ou embaixo da notícia. A foto também aparece que é do ensinahoje.com. Logo após a foto a gente vê que essa notícia pertence também ao ensinahoje.com. Vamos então a algumas poucas perguntas a respeito da notícia para nós refletirmos, além dessas que eu já fiz e fui comentando com vocês. Vamos então a algumas perguntas. A primeira pergunta que aparece na tela é: que gênero textual é esse? Nós estamos falando sobre uma notícia, então esse é o gênero textual em questão. Como ele está organizado? Nós vimos que ele tem uma manchete introdutória. Então toda a estrutura que forma essa notícia, ela é iniciada como uma manchete, uma frase que nos chama a atenção para o que é essa mensagem que quer ser passada. Nós vemos então que tem uma frase inicial que nos ajuda a direcionar sobre o significado, ou um pouco mais, alguns detalhes introdutórios desse projeto, que foi iniciado no ano de 2013. Nós temos então a descrição da notícia e após a notícia nós temos também a descrição do link onde nós podemos acessar essa notícia com mais detalhes, ou talvez essa notícia toda na internet. E também nós vemos que o acesso que a pessoa fez dessa notícia foi em 19 de maio de 2014, e também temos uma foto, que eu não comentei muito antes, mas temos uma foto também de James e Kurt juntos, e vemos o bom convívio do ser humano e do cachorro. Terceira pergunta: onde ele foi publicado? É só nós vemos o link. Ele foi publicado no site da bbc.com. Possivelmente aqui leva até o site na sua versão em português. Qual é o assunto do texto? Então, sobre o que esse texto, essa notícia está querendo nos falar a respeito? A respeito do auxílio que um ser humano obteve através de um cachorro, um ser humano com necessidades especiais, no caso, necessidades auditivas, a ajuda que esse ser humano recebe de um cachorro após um treinamento adequado. 5. Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? É relatado exatamente isso, da ajuda que o ser humano tem. E também a gente pode citar que essa ajuda que esse ser humano teve aconteceu através de um projeto chamado Cães Guias para Surdos, que ocorre onde, gente? Onde tudo isso ocorreu? Sim, na Grã-Bretanha. Não fala exatamente o país, mas nós sabemos disso. 6. Por que essa notícia é de interesse público? Pense um pouquinho, aluno do 3º ao 5º ano. Por que é interessante você ler essa notícia? Talvez você pense: mas eu não sou surdo, não tem ninguém na família que tenha alguma necessidade especial dessa forma, não preciso de um cachorro labrador para essa finalidade. Mas você sabe que há muitas pessoas que sim, necessitam desse tipo de ajuda. E talvez algumas pessoas que têm uma necessidade auditiva, ou conhecem pessoas que têm necessidade auditiva, muitas vezes de sua família, podem receber o auxílio de cães guias.
Talvez você não soubesse, assim como muitas pessoas, caro aluno, que cães-guias também podem auxiliar pessoas com necessidades auditivas. Talvez você achasse que era apenas necessidades visuais e agora você sabe que isso pode ser expandido. Ou seja, você tem mais domínio da nossa realidade através dessa notícia. Você sabe que isso pode ocorrer. Por mais que você talvez nunca venha conhecer uma pessoa com esse tipo de necessidade e fale sobre esse assunto, mas muitas vezes em algum debate ou algo do tipo, ou alguma discussão social a respeito de pessoas com necessidades especiais, você saiba que esse tipo de auxílio também pode ser prestado por animais. Percebe quanta informação existe dentro de uma notícia? Um projeto iniciado na Grã-Bretanha em 2013 ajuda pessoas surdas com a ajuda de animais. E a gente vê a mudança que isso ocorre também na vida de uma criança que tem esse tipo de auxílio, como James, que teve a sua vida transformada após a chegada do seu amigo. Bem, então esse é o gênero textual notícia. Vamos para o nosso próximo gênero textual comentado, que é a carta do leitor, que também pode aparecer em jornais ou em sites do tipo, mais comumente agora em sites do tipo. Vamos ver o próximo gênero textual. Aparece aqui para vocês na tela agora o título Carta do Leitor, terminal. Então, se é uma carta do leitor, isso foi publicado ou em jornal, ou em uma revista, às vezes pode ser um jornal local, municipal, pode ser um jornal de alcance estadual, nacional, e esse leitor pode se expressar usando a linguagem, através de um meio midiático, a sua opinião. Então vamos ver qual é a opinião dessa pessoa. Se nós passarmos pelo título dessa carta do leitor, que é chamada terminal, e pela toda a descrição da sua opinião, da opinião, já que é uma carta do leitor, isso é uma opinião pessoal dele a respeito de um assunto. Nós vemos o nome da pessoa, é o Maurício de Souza, vamos chamar Gerard, ok? Vamos ver o que o Maurício disse então na sua notícia. Perceba que diferente da primeira notícia, nós não temos data, nós não temos, além do nome carta do leitor e terminal, a gente não tem, podemos dizer que essa manchete, na verdade manchete é usada para o gênero textual notícia. A gente pode chamar apenas como título do texto que o Maurício escreveu. Vamos ler então a opinião do Maurício sobre o que ele está se expressando. Eu vou ler para nós e diz o seguinte. Lembre-se que é o Maurício dando a sua opinião. Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus no terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, continuarão a serem ocupados por ambulantes? Isto só atrapalha mais ainda o ir e vir de passageiros. Como se bastassem, ainda existem pontos para servir a mais de uma linha independentemente. Qual a solução para isto? Cada dia que passa está mais difícil de suportar este terminal. Será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivos dessa desordem para depois tomarem alguma providência? Vamos então entender sobre o que o Maurício está falando aqui. O Maurício começa com uma pergunta longa, onde já nos dá muitas informações sobre a sua opinião. Ele pergunta até quando? Até quando, em questão de tempo, amanhã, depois de amanhã, até quando? Essa é a pergunta dele. Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus, ou seja, ele está falando a respeito de acessos de embarque e desembarque de ônibus no terminal rodoviário João Goulart. Então existe onde esse terminal rodoviário? Em Niterói. Onde fica Niterói? No Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro, cidade de Niterói, no terminal rodoviário João Goulart, aos pontos de embarque e desembarque. Qual o problema com isso? Ele termina a sua pergunta. Até quando esses pontos de embarque e desembarque de ônibus continuarão a serem ocupados por ambulantes? Quem são ambulantes? São vendedores que, em meio a situações do cotidiano, em praças, no meio da cidade, em centros urbanos, eles vendem diversas coisas. Talvez em bancas, talvez na própria rua, em pequenas barracas, no próprio chão. Até quando eles continuarão nos pontos próximos ao ponto de embarque e desembarque? Mas por que Maurício está tão indignado? Aqui fala, isto só atrapalha mais ainda o ir e vir dos passageiros.
Ou seja, esses ambulantes estão atrapalhando a passagem das pessoas. As pessoas estão tendo dificuldade de acessar os ônibus devido a essas pessoas estarem na frente. Ele continua. Como se bastassem, ainda existem pontos para servir a mais de uma linha independentemente. Ou seja, há diversos pontos onde esses ambulantes ficam durante todo o rodoviário terminal rodoviário. Fala assim, qual a solução para isto? Ele pergunta a quem? As autoridades? A quem lê o jornal? Esperando que essa indignação de sua parte chegue a pessoas responsáveis, competentes da prefeitura? Ele continua, qual a solução para isso? Cada dia que passa está mais difícil de suportar esse terminal devido ao acúmulo de pessoas. Talvez as pessoas parem para ver o que os ambulantes estão vendendo e isso causa transtorno, ou os próprios ambulantes estão logo nas entradas do terminal rodoviário. Ele fala, será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivo desta desordem para depois tomar alguma providência? Ou seja, com que, além do seu próprio acesso até o terminal rodoviário, Maurício está preocupado? Ele está preocupado com a própria questão pública envolvida. Maurício está preocupado se mais pessoas terão até dificuldades ou problemas de saúde devido ao estresse que todo essa dificuldade de ir e vir é causada pelos ambulantes no terminal rodoviário. Então, essa é toda a indignação de Maurício na sua carta do leitor, na sua opinião expressada por uma revista ou jornal. Nós não sabemos, não temos o contexto aqui. Uma pergunta, vamos ver. Primeira pergunta, sendo um gênero textual presente em diversos meios de comunicação, como em revistas, jornais e em sites, a carta do leitor sempre nasce de um anseio, um desejo do próprio leitor. Neste caso, o que desencadeou a produção da referida carta foi... Ou seja, qual foi o desejo, qual foi o motivo que fez Maurício escrever a carta? A. O que levou ele a escrever a carta? O embarque e desembarque dos passageiros? Talvez ele está preocupado com isso. Vamos ver as outras alternativas. O estresse dos passageiros no terminal rodoviário? Soa mais como isso, talvez. Aqui. O excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart. A próxima. A falta de atendimento dos responsáveis no momento do embarque. O que inicialmente levou Maurício a escrever esta sua opinião? O excesso de ambulantes no terminal rodoviário. Se eles não estivessem lá, nenhum dos outros problemas teriam sido ocasionados. O embarque e desembarque dos passageiros continuaria normal, o estresse dos passageiros não aconteceria e muito menos teria falta de atendimento dos responsáveis. Então, o que foi o motivo inicial de Maurício escrever a sua carta do leitor foi a questão do excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart. 2. A finalidade do texto é narrar um fato marcante, esclarecendo o conflito e enredo da história, formar uma história para entreter as pessoas. B. Expor uma situação com fatos e argumentos para incentivar a tomada de decisão, no caso de pessoas competentes. C. Promover um produto. Ele está vendendo alguma coisa? Uma ideia? Não. D. Obrigar os governantes a tomarem uma decisão de relevância pública. A finalidade do texto é expor uma situação com fatos e argumentos para incentivar uma tomada de decisão. Ele não está exatamente obrigando governantes a tomarem uma decisão. Ele está falando sobre pessoas responsáveis. Eles podem ser até mesmo pessoas do próprio terminal rodoviário. Por isso, a finalidade do texto é expor uma situação com fatos e argumentos. Ele está usando um argumento. Sim, ele está preocupado com que isso vai ocorrer. Ele diz o que pode ocorrer se essa decisão não for tomada e esse problema não for sanado. O texto faz uma denúncia, ele faz uma calúnia, ele está falando mal de alguém, ele está ali para isso. Uma publicidade, ele quer promover um produto talvez, ou uma descrição de algo, não, é uma denúncia. Sim, é isso que Maurício está fazendo. No trecho, até quando? A palavra em destaque estabelece a ideia de tempo. Ele está preocupado com o tempo. Até quando? Amanhã, depois de amanhã, na questão de tempo, tudo isso vai ocorrer. Nós vemos aqui, então, a opinião do leitor através da carta do leitor. Vamos ao nosso próximo gênero textual, a saber agora análise de vlogs. Um vlog, onde sua ideia inicial vem da palavra blog, onde pessoas escreviam a respeito
de assuntos, um vlog, que vem de videolog ou de vlog, videoblog, são a descrição do cotidiano, ou muitas vezes da rotina de pessoas através de vídeos, onde, caro aluno, é o principal acesso seu à informação através de vídeos na internet no momento. Sim, o YouTube é o principal lugar onde as pessoas elas colocam vídeos para comentar a respeito de diversas coisas. E como a linguagem aparece nos vlogs e em todo o YouTube, como você pode ver nessa tela onde aparece uma página inicial do YouTube, nós podemos, através da linguagem, entender o que todos esses vídeos expostos na tela são a respeito. Todos eles, sim, aqui estão em inglês, ou seja, a linguagem ela pode ter uma predominância não somente no seu próprio idioma, como em muitos outros idiomas, e principalmente quase que nessa linguagem, nesse tipo de linguagem que pode ser universal, esse idioma que pode ser universal chamado inglês. Se você não tem o domínio total de um segundo idioma, você pode deixar de acessar informações que você não teria no seu próprio idioma. E a melhor pessoa para dizer isso é, sobretudo, uma pessoa fluente em outro idioma que tem acesso a esse tipo de informação. E, de fato, isso ocorre. Mas perceba que a única forma de você chegar a um vídeo na internet é se, primeiramente, você usar a linguagem para isso. Você pesquisar o vídeo, o assunto do vídeo, o nome do vídeo, sobre o que ele é, e então você vai chegar ao vídeo. Chegando ao vídeo, como que toda a exposição vai chegar até você? Por meio da linguagem imagética, comunicação através de frases e assim por diante, ou da sua própria interação também com o vídeo. Tudo isso é possível através da linguagem. Por isso que você saber não somente escrever essas informações, mas saber sobre o que elas são a respeito e a importância que elas têm em sua vida, te dá uma possibilidade de acessar esse tipo de informação através de vlogs. Um outro meio também de nós podemos ver o uso da linguagem para o nosso cotidiano é através das redes sociais. Então eu coloquei a foto aqui de uma timeline, um feed de uma pessoa que está acessando a sua página pessoal na rede Instagram. E ele está vendo o que as pessoas têm postado. Perceba que a pessoa, quando ela acessa o seu feed no Instagram, ele está vendo todas as postagens que as pessoas que ele seguem colocam. Perceba então que a pessoa que segue essa moça tem informação do nome dela, onde ela tirou a foto. Nós vemos uma foto e uma descrição dela a respeito da foto. Muitas vezes essa descrição, às vezes não é nem exatamente uma descrição da foto, mas pode ser uma frase motivacional, que vai usar da linguagem para relacionar a frase dela com a foto para tocar você de alguma forma, para te passar uma informação, para descrever a foto que está envolvida, circunstâncias a mais a respeito dela. Caso não existisse nada, nem ali nos vlogs, nem dentro dessa rede Instagram, se não houvessem palavras, você conseguiria usar plenamente essas ferramentas? Isso seria impossível. Uma foto por uma foto muitas vezes não te dá a explicação de tudo. Você precisa de palavras, você precisa de uma descrição, você precisa de uma frase, você precisa contextualizar o lugar, quem fez, o que está envolvido nisso. Tudo isso ocorre através da linguagem. Por isso os vlogs e as redes sociais nos dão a oportunidade de termos acesso à informação através da linguagem, juntamente com outros tipos de linguagem, através da linguagem escrita, juntamente com outros tipos de linguagem. Por último, vamos ver então a respeito das charges. Vou colocar agora na tela para vocês uma charge. Essa charge não muito convencional, ela é simplesmente descrita através da linguagem imagética, e é por isso que eu escolhi exatamente essa foto. Você vê uma foto e você não vê muito mais informações, você não tem a linguagem descritiva, você não tem a linguagem escrita para entender essa foto, mas há muito a se entender a respeito dela. Primeiramente, nós vemos uma figura. Rapidamente, aluno, o que essa figura significa? Esqueçam todo o contexto em que ela está inserida. Essa figura, essa caveira com a vestimenta preta e uma foice, o que ela simboliza? Sim, ela simboliza a morte. E, sobretudo, o que inusitadamente a morte está fazendo? Ela está tentando fazer um símbolo de coração, como se amasse a pessoa ou as pessoas ao redor.
Mas o que está acontecendo ao redor da morte? Bombas, destruição, uma guerra, mísseis. Ou seja, o que nós podemos entender? Entendemos que a morte, que é uma das coisas mais cruéis da nossa realidade, quando nós perdemos um ente querido ou sabemos que iremos passar por esse processo de desligamento da nossa vida, a morte, representada pela caveira, está tentando demonstrar amor em um mundo de pessoas vivas, onde deveriam estar usando o seu tempo de vida contrário à morte, onde elas deveriam usar todo esse tempo para se amar, estão fazendo a guerra. Ou seja, muitas vezes as pessoas podem ser mais cruéis do que a própria morte em si. E esse tipo de linguagem é a linguagem não verbal. Por isso aqui uma pergunta. Diz, através do uso da linguagem não verbal, que pode muitas vezes surgir como principal recurso de comunicação em uma charge, o chargista Nani faz referência ao seguinte evento. Qual evento será que está acontecendo atrás da morte? A guerra no Afeganistão? O ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos? Bem, vamos parar na segunda. Ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. Talvez você saiba que em 2001 ocorreu em 11 de setembro um ataque terrorista nos Estados Unidos, onde a rede Al-Qaeda, uma sociedade religiosa, teoricamente, com viés radical, tentou, por motivos e ideologias, atacar o Ocidente, uma descrição de todo o contrário da sua religião, através de um ataque suicida com 2 aviões contra as Torres Gêmeas em Nova York. O que ocorreu? Bem, nós não estamos vendo aqui na charge os aviões, nós estamos vendo as Torres Gêmeas, então não é a letra B. C. A violência das cidades no Brasil. Aparece o símbolo do Brasil em algum lugar? Nos dá referência à violência do Brasil? Há mísseis no Brasil? Não. Assim, há violência, obviamente, é claro, mas a ponto de ter mísseis não é o caso. D. Conflito entre Israel e Palestina. Talvez a gente fique entre A. Guerra no Afeganistão e D. Conflito entre Israel e Palestina. E a resposta é a letra D. E como nós podemos ter certeza disso? Porque, no caso, nós vemos 2 mísseis, um contrário ao outro. E se aluno você teve, então, a sua formação correta nas áreas de geografia e de história, você sabe que existe esse conflito histórico entre Israel e Palestina na faixa de Gaza. Então, os mísseis, que sim, também ocorrem com mísseis. Então, durante todo o dia, as pessoas vivendo nesses 2 lugares vivem sobre uma ameaça constante de mísseis podendo explodir escolas, hospitais. Infelizmente, tudo isso ocorre. E essa é a descrição, onde muitas vezes a morte parece ser muito mais pacífica do que conflitos humanos. Bem, nós acabamos de analisar então como esses gêneros textuais podem nos dar muito a entender a respeito da realidade à nossa volta, e basta de você, de todos nós, você então, aluno do 3º ao 5º ano, dominar esses gêneros textuais para conseguir também entender melhor a realidade à sua volta e sim, interagir com ela da maneira correta, modificá-la da maneira correta, usá-la a seu favor da maneira correta. Vamos então, por último, à última parte da nossa aula, onde nós vamos ver a questão da pontualidade, onde dentro da linguagem descritiva, da linguagem escrita em si, os pontos podem fazer, a pontualidade pode fazer uma grande diferença no entendimento da mensagem passada. Então, agora com essa última parte da nossa aula, alunos, onde vou mostrar para vocês de forma prática como a pontualidade pode levar a sua mensagem a ser bem entendida ou mal entendida e até ser cômico e não chegar à função que de fato ela deve exercer. Aparece na tela para vocês um letreiro feito por uma pessoa que não se preocupou, talvez não fosse instruída, ela deixou de se instruir corretamente a respeito da pontuação em português e ela precisou fazer um letreiro, e o letreiro é esse: proibido bicicletas fumar cães. Devido à falta de pontuação, a gente não consegue compreender exatamente o sentido do texto. Ou seja, se você vai se usar da linguagem escrita, você precisa fazê-la da maneira correta. E é dessa forma que aparece, então, esse problema, esse ruído de comunicação.
nós vemos que é proibido. Sim, o que é proibido? Bicicletas, fumar, cães. Como você não tem a pontuação, nos dá a impressão de que em algum lugar bicicletas elas têm fumado cães. Elas têm tido o hábito humano de fumar, ou seja, o que? Cães, o que é estranho, é cômico, porque você começa a imaginar uma bicicleta fumando um cão. É cômico e é por isso que você provavelmente riu quando você viu esse letreiro. Ou seja, aluno, você precisa entender a pontuação correta para chegar à conclusão de muitas mensagens, ou você pode ser mal compreendido. Como seria essa placa corretamente? Proibido, 2 pontos. Bicicletas, vírgula, fumar e cães. Então ficaria compreendido que é proibido. Bicicletas, o ato de fumar e cães no local. Ou seja, caro aluno, se preocupe sim em fazer as pontuações da maneira correta, se preocupe em compreender qual a melhor forma de você utilizar a sua linguagem escrita para isso. Bem, alunos, essa foi a nossa revisão, onde nós pudemos ver vários aspectos da língua portuguesa e por que é necessário, então, você, aluno do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, continuar se empenhando em se tornar um sujeito epistêmico, um sujeito que age na nossa sociedade de maneira inteligente e correta através do bom uso da linguagem, que é o que nós usamos para descrever a realidade à nossa volta. Usamos para descrever a nós mesmos, a realidade e interagir não só com as pessoas, mas com todo o ambiente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e também aprendido coisas novas e revisto as coisas que sim você viu nos anos anteriores do ensino fundamental. Muito obrigado e até mais.